Bom, estamos então com o pastor França. França, quanto tempo de obra? Há 38 anos. 38 anos de obra, servindo a Deus. No altar. Muito bem. Um tempo de obreiro e tudo, que eu cheguei na igreja e em 3 meses eu já tinha assumido a fé. Batizei nas águas, me batizei naquele mesmo ano no Espírito Santo. Eu cheguei no mês de maio. No mesmo ano eu me batizei com o Espírito Santo, de 24 para 25 de dezembro. Foi um presente que eu recebi, que essa data a gente nunca esquece. Foi numa vigília? Foi numa vigília. Olha a importância da vigília, da virada, Porque né? tinha aquelas vigílias de 24 para 25 antigamente. A gente fazia a Santa Ceia na madrugada, né, na Santa Ceia com Deus, e ali nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa. E você, Wilma? Eu tenho 35 anos de convertida. Eu também não demorei para receber o Espírito. Com 5 meses de igreja, que eu cheguei assim muito para baixo, né, muito vazio. Então a minha entrega também foi rápida e eu abracei a fé e com 5 meses eu já fui batizada com o Espírito Santo e também foi numa vigília. Nós comentávamos aqui, antes de falarmos com eles aqui no ar, ao vivo, sobre a entrega das pessoas, né? Quando a pessoa se entrega rápido, então tudo acontece rápido, porque Deus não precisa esperar, não precisa demorar, né? Que foi o caso de vocês. Então, Wilma, você disse que chegou bem para baixo. Como é que era? Como que você chegou? Então, eu cheguei assim, eu estava com meu primeiro casamento, no caso, estava péssimo, né? Estava destruído, eu sentia muito vazio, muita tristeza, eu sentia muita vontade de morrer. Eu nunca tentei suicídio, mas eu tinha muita vontade de morrer. Então, às vezes, eu ficava pensando assim, como que eu poderia fazer para morrer? E eu achava assim que também, eu achava que eu não era filha do meu pai e da minha mãe. Eu achava que era adotiva, eu achava que minha mãe fazia diferença no tratamento de mim com os meus irmãos. Então, tudo isso, né, eu cresci com isso aí e aí eu fui ficando assim, com aquele vazio muito grande. E casei, quando eu casei, eu achei que, né, ia ser feliz e tal, mas aí logo meu casamento também começou a mudar e chegou uma época, depois de, acho que uns 3 anos de casado, eu comecei a ficar assim, tomar nojo do meu marido, eu não queria ter relação com ele, sabe? Nada, nem conversa, abraço, beijo, nenhum tipo de relação, nada eu queria, porque eu sentia nojo dele, então eu sentia vontade de separar. Então aquilo trazia um vazio maior ainda, né? Uma tristeza dentro de mim. Aí foi quando eu recebi um convite para ir numa quinta-feira. E aí eu até falei para essa vizinha, falei, tá bom, eu vou. Mas eu falei tão assim, sabe, sem fé. Ah, não, eu vou, tá bom. Por consideração, porque eu gostava muito dessa vizinha. E cheguei na igreja e ela falou para mim assim, olha, a partir dessa quinta-feira, porque eu disse para ela que já tinha ido algumas vezes com a minha mãe na igreja. Porém, eu disse que nunca me firmei. Ela falou para mim, mas depois dessa quinta-feira, você nunca mais vai sair da presença de Deus. E foi o que aconteceu. Fazem 35 anos que eu estou com Jesus. Você pode dizer que você encontrou o verdadeiro lugar. Sim. Encontrou Deus naquele lugar. É verdade. Sim. Encontrei. Wilma, então você pensou, vou casar, vou ser feliz, mas na verdade não houve felicidade nenhuma. Não, porque... Que é o que muita gente pensa. Se eu casar, se eu tiver dinheiro, se eu conquistar isso, se eu conquistar aquilo, né, Meg? Eu vou ser feliz. Mas na verdade isso não é a felicidade. Tanto que a Wilma casou para ser feliz e sofreu. E as pessoas procuram, né, assim, essa frustração de uma criança que não se sente amada, que não teve a família que acontece. Ela pensa assim, bom, eu vou colocar alguém no lugar, alguém que eu vou ser o primeiro, mais importante. E aí entra, né, toda essa frustração, toda essa dor, né, de colocar esperança em uma pessoa, em alguma coisa, né? Há quem pensa assim,
Eu tive uma infância muito difícil, eu sempre fui acomplexada. Eu vou crescer, eu vou me formar, eu vou ter um título. E aí você está agora, depressivo, com um título na parede. Você é importante para todo mundo, você se mostra forte, mas por dentro todo quebrado, né? E nessa trajetória da vida, enquanto a gente procura em coisas e pessoas a felicidade, a gente, é fato, né? Nós não gostaríamos de falar isso, mas a frustração vai bater na sua porta, porque não tem nada nem ninguém que ocupe o lugar de Deus dentro de nós. Coisas e pessoas não resolvem o problema, mas Deus. E no seu caso, França, como é que você chegou? Eu já cheguei casado, né? Cheguei casado, viciado, eu tinha muito vício, eu tinha vício de bebida, de droga. Eu era uma pessoa assim, desprezível. Chegou um acontecimento que marcou muito na minha vida, que o meu pai falou para minha esposa assim: deixa o França e arruma um homem para cuidar de você, porque isso não vale nada. Seu próprio pai? Meu pai falou para ela isso. Não falou uma vez não, foi algumas vezes. Porque muitas vezes ele chegava em casa, eu estava no chão caído, que eu bebia a ponto de não conseguir entrar em casa. Eu não achava o portão. Muitas vezes chegava sem tênis, sem roupa, o pessoal roubava, né? Porque... Mas por quê, França? Como é que isso começou? Olha, começou socialmente, né? Bebendo um pouquinho com os amigos. Depois do casamento, o casamento não era aquilo que a gente espera, porque a gente faz planos. Mas quando vai viver a realidade, não é bem aquilo que esperava. Embora amava muito a minha esposa, eu gostava muito dela, mas eu não conseguia suprir as necessidades do lar. Eu não parava emprego. Trabalhei em muitas empresas, mas era tempo mínimo, eu era mandado embora. Ou eu não conseguia cumprir com os meus compromissos na empresa, era dispensado da empresa. E isso foi acarretando problema. Aí começou a cobrar, começou a vir os filhos e passar a privação. Vivia na dependência de um, de outro. Aí foi me entregando aos vícios. Quando eu cheguei na igreja, que a minha esposa começou a fazer corrente, São Caetano do Sul. Ela levantava de domingo, ela ia sempre de domingo porque ela trabalhava. Ela saía de casa tipo 5 horas da manhã com 3 crianças. Ia sozinha. Aí ela se arrumava e ia para a igreja arrumada, e voltava feliz. Eu falava, essa mulher está arrumando alguma coisa, vou lá ver o que ela está fazendo. Eu fui para ver se ela estava dando em cima de alguém ou do pastor. Aí fui, não era nada daquilo, né? Parei de ir, fiquei um tempo sem ir, de vez em quando eu ia, de vez em quando eu não ia. Quando tinha alguma ocasião especial na igreja, ela me chamava. Aí eu ia para essas ocasiões especiais. Aí aconteceu o quê? Quando ela foi se batizar, ela então me convidou para o batismo. E quando ela me convidou para o batismo, bicho, isso é interessante, porque eu passei a noite toda num casamento, cuidando do barril de chopp. O senhor imagina só, servindo chopp, um alcoólatra servindo chopp. Era um para eles e um para você. E 2 para mim. Quando chegou pela manhã, aí ela me chamou, falou, amor, vamos para a igreja? Eu falei, vamos. Eu vou me batizar hoje, ela falou. Aí eu fui assistir o batismo dela. Aí o pastor fez a reunião toda. Quando o pastor terminou a reunião, ele chamou à frente quem ia se batizar. Era uma data que tinha marcado lá para batismo. Foi algumas pessoas e eu fui junto. Aí sentei lá, o pastor falou muito, mas eu não ouvi nada, não sei o que ele falou. Durante a reunião, eu sentava lá no fundo da igreja, para poder sair para ir no bar beber. Porque eu não sei se o senhor se lembra daquele tempo, a reunião começava às 7, terminava 10 e pouco da manhã. O senhor lembra dessa data? Era bem longa. Era longa. Aí eu ia beber durante a reunião. E aí quando o pastor chamou lá na frente para fazer aquela palavra para o batismo, eu fui. Aí sentamos lá, ele falou, agora as mulheres acompanham a obreira e os homens vão com o obreiro para se trocar. Aí eu falei para ela assim, se eu tivesse roupa que eu ia me batizar. Ela pegou debaixo do banco, que ela levou minha sacolinha com a minha roupa. Hoje não precisa, né? Porque hoje nós temos as capas de batismo. Mas naquele tempo a gente tinha que levar nossa roupa. E ela levou minha roupa mesmo. Eu nem plano tinha de me batizar. Aí eu falei para ela assim, olha, eu me batizei no susto. Mas só que quando eu fui me batizar, que o pastor falou, né, durante a hora do batismo, que Deus
não é impossível para Deus. Então, na hora que eu estava subindo a escada do batistério, eu falei, se Deus de fato está nesse lugar, e se Ele realmente existe, eu não vou mais ser viciado. E desde lá, bispo, desse batismo, eu só dependo de Jesus. Você falou que era uma pessoa desprezível. Né? De tudo que você fazia, bebidas, não conseguia... Agredia minha esposa. Agredia, não é? E você chegou a essa pessoa desprezível na igreja. E Deus te abraçou. Graças a Deus. E aconteceu um episódio que marcou muito a nossa vida. Ela estava gestante, acho que de uns 2 ou 3 meses. E eu empurrei ela de uma escada para ela perder a gestação, porque eu não gostava de mulher grávida. Toda vez que ela engravidava, eu ia para a casa das amantes. Só dormia com ela quando ela não estava gestante. Eu tinha esse problema. Então, quando eu vim para a igreja, eu vim para me entregar, para ver uma mudança. Porque eu já não suportava mais aquela vida. Já não tinha mais para onde eu ir. Cheguei com cirrose na igreja. Então, o que o pastor me orientou a fazer? Fugir dos amigos, porque o homem bebe por causa dos amigos. Fugir dos amigos. Eu passei a ir à igreja de segunda a segunda. Eu saía do trabalho e eu me escondia na igreja para não beber. Chegava em casa 10, 10 e meia, até que eu me libertei. Totalmente. E uma coisa bacana que aconteceu após isso foi quando eu fui entrar na obra. Em pouco tempo de convertido, bispo, que eu entreguei para Jesus, que eu me batizei com o Espírito Santo, a minha vida deu uma... Eu consegui um apartamento para nós, que nós vivíamos na casa dos outros. Aquela pessoa que não conseguia manter a família, exatamente, Deus começou a agir. Nós conseguimos um apartamento, foi numa conjunta habitacional, mas para quem não tinha nada, aquilo ali foi uma maravilha. E nesse período que Deus começou a abençoar, eu então falei, não, vou ser obreiro. Falei com o pastor que eu queria ajudar. Ele falou, não, você pode vir, vem 3 horas para a gente conversar. Aí eu fui, ele falou, então a partir da semana que vem você vai ser obreiro. Você já tem o Espírito Santo? Tem, pastor. A partir da semana que vem você já pode vir de obreiro. Aí comecei a trabalhar de obreiro. Aí nasceu o desejo de fazer a obra. Porque durante as reuniões, o pastor deixava, como não tinha muito obreiro, ele deixava eu orar no microfone. Aquilo ali me despertou o desejo de fazer a obra. Aí quando eu fui falar com ele, eu falei, pastor, eu tenho desejo de fazer a obra. Ele falou, França, você não pode fazer a obra, porque você tem 3 filhos. Eu falei, pastor, mas a obra não é de Deus? Eu quero fazer a obra. Ele falou, não, você não pode, você tem 3 filhos, você tem muito filho, sua família é muito grande, depende muito de você. Eu falei, não, pastor, mas eu quero fazer a obra. Aí ele levantou um outro garoto para ajudar ele, que ele não tinha auxiliar. Esse garoto não ficou. Aí ele perguntou para mim, França, você ainda quer fazer a obra? Eu falei, pastor, eu vou fazer a obra. Meu desejo é esse. E se o senhor não me levantar, pastor, o Espírito Santo vai usar um outro pastor para me botar na obra. Ele falou, tá bom, então vem. Aí eu falei, pastor, só que agora tem um agravante. A minha esposa está grávida. Do 4º filho. Então nós entramos na obra com 4 filhos. E a preocupação do pastor, na verdade, era com seus filhos. Que a vida de pastor, né, ela é uma vida de muita sacrifício. Viagem, vai para lá, vai para cá. Tanto que vocês, fazendo a obra, já passaram em alguns lugares, né? Então a vida do pastor é muito... Então ele estava preocupado com seus filhos. Exatamente. Mas Deus te quis na obra. É. E aí, quando nós entramos para a obra, uma coisa que marcou muito a minha vida, assim, de pastor, foi que eu batizei meu pai nas águas. Isso foi maravilhoso. E ele ia pedir oração para mim, pedir ajuda, pedir orientação. Uma pessoa que para ele, outrora, não tinha valor nenhum. O Espírito Santo, em nome de Jesus, fez com que ele reconhecesse. Isso é importante, porque Deus faz isso. Deus pega aquilo que é nada e transforma em alguém que glorifica o nome dele. Então,
De repente você diz assim, poxa, minha vida tem jeito. Todo mundo diz para mim que não tem jeito. Todo mundo diz para mim que a minha vida é isso, que eu sou um problema, que eu sou o problema da família, que eu sou a pessoa que só traz desgosto, só traz sofrimento. Deus, Ele tem o poder de pegar a sua vida e transformá-la, como fez com o pastor França, que era desprezível. O próprio pai disse que não tinha, que a esposa, a primeira esposa, deveria arrumar uma outra pessoa porque ele não era uma pessoa boa. Quer dizer, o próprio pai falou isso. Mas Deus o transformou e você batizou o seu pai. Exatamente. Foi um maravilhoso dia. Ele reconheceu, falou, poxa... Mas e aí? Então você mudou de vida, sua vida foi transformada e você foi para a obra. Estamos na obra já esse tempo todo. São Paulo, ficamos 13 anos. Fomos para o Nordeste. Em 98 eu fui para o Nordeste. Mas quando foi em... Nós passamos, essa aí foi nossa primeira igreja. Essa igreja lá era na rua Avenida Mogi das Cruzes, 485, lá em Suzano. Isso é Suzano. E aí, o interior da igreja estava até em reforma. Ali está o bispo. Nós temos nessa foto aí, nós temos o bispo Francisco de Assis. E temos o bispo Meirelles, que está orando numa pessoa ali, ó. Naquele tempo não era tudo pastor ainda ali. Bom, e aí a obra começou, né? Aí em 98 nós fomos para o Nordeste. Aqui em São Paulo nós passamos em São Miguel Paulista, passamos em Rio Bonito, passamos ali em Taboão, Guarulhos. E de Taboão nós fomos para Piraporinha. E de Piraporinha nós fomos para Pernambuco. Cheguei lá em 98, passamos em algumas igrejas lá. Mas em 2001 aconteceu uma tragédia, um acidente com a minha esposa. Isso aí que nós vamos falar. Quando nós voltarmos, o bispo Renato vai entrar com a mensagem, né, na Rede Aleluia. Quando voltarmos, nós vamos falar desse episódio, né, porque de repente a pessoa está ouvindo, né, a Wilma está aqui também, do lado, e o França está falando da primeira esposa até aqui. Então nós vamos saber o que aconteceu e saber como é que estão hoje aí no casamento, a família e tudo mais. Então... 8h22, nós estávamos falando sobre uma tragédia que aconteceu, né, França? Como que foi? Vocês estavam aonde? No Pernambuco? Pernambuco. Nós estávamos no interior de Pernambuco, na cidade de Arco Verde. Então, como houve uma troca de regionais, nós estávamos de regionais em Arco Verde, o bispo Sérgio Corrêa nos trouxe para Recife, para ir um outro regional para o nosso lugar. Tivemos a reunião de pastores, era segunda-feira. Na terça-feira, então, a minha esposa voltou com um novo regional que ia assumir a região. E nessa ida, que ela foi para arrumar as coisas, para no sábado eu ir buscar ela com a mudança. Quando elas estavam indo, aconteceu um acidente na estrada. Um caminhão fechou ele saiu da pista. Aí segundo ele, atravessou a pista para o outro lado e bateu numa árvore. Ela estava no banco de trás, teve morte instantânea. E com o pastor e a esposa não aconteceu nada, só com ela. Morte instantânea, ali na hora, recebemos a ligação, fomos lá para reconhecer o corpo, tudo. Aquilo ali foi assim, tipo, tirar o chão dos pés, né? Mas uma coisa que aconteceu, que foi assim marcante na minha vida, que eu nunca mais esqueci, quando o médico me chamou, falou assim, você é o esposo da Cleonice? Eu falei, sim, senhor. Ele falou, então, ela entrou em óbito. Queria que o senhor viesse comigo para reconhecer o corpo. Aí quando eu entrei, estava entrando no microtério, o Espírito Santo falou comigo, não temas, eu sou contigo. Essa palavra é muito forte. Eu acho que todo mundo deveria ouvir isso de Deus. Naquela hora, tirou toda aquela amarração, aquela dor que fica dentro, aquele vazio que fica dentro da gente. Tudo aquilo ali acabou.
Nós tratamos de todo o cerimonial de velório, tudo sem dor alguma, porque tinha certeza que Deus estava comigo e que ela estava com Deus. Ali a missão foi cumprida. Eu tive aquilo como uma missão cumprida. Aí passou, o bispo manteve nós na capital, e passou uns 5 meses, ele falou, pô, França, você reagiu bem, né? Está na hora de você tocar a sua vida. Você precisa arrumar uma noiva para se casar. Aí ele falou assim, vê entre as obreiras, se tem alguma aqui. Eu falei, bispo, eu não quero casar com obreira. Eu quero casar com uma viúva de pastor, porque ela já conhece a obra, e se ela está na obra ainda, querendo fazer obra, querendo casar com um pastor, ela vai me ajudar. Porque eu não vou ter que voltar lá atrás, ensinar tudo, porque é um processo. E nós já estávamos como regionais, né, com regional, então teria que voltar tudo para ensinar, começar. Aí ele falou, então tá bom. Aí começaram a mandar fotos de viúvas dos estados, ele falou com alguns estaduais, aí chegou foto de viúva. E uma amiga nossa soube que desse episódio que eu ia casar com uma viúva, queria uma viúva, e conhecia a Wilma. Aí é onde ela entra na história. E aí, Wilma, você já estava orando, né? Já, bispo, eu já estava orando, eu tinha voltado da Argentina, né, que eu tinha me separado. Não tinha o aplicativo Quero Te Conhecer, né? Então não era... tinha. E nem o WhatsApp. Os amigos mandavam a foto, né? Então eu conheci essa esposa de pastor, e que conhecia eles há muitos anos. E aí um dia eu saía para almoçar com as meninas, né? E aí um dia a gente conversando assim, ela comentou com a outra menina sobre ele. E aí através dela, né, nós conseguimos fazer contato. Eu mandei uma foto para ele, né? Ele mandou uma foto dele para mim. Aí, só que assim, no início, eu olhei a foto dele e não gostei muito não, sabe? Eu falei, não fez muito meu tipo. Só que aí, essa nossa amiga, ela falou assim, não, Wilma, olha, ele é uma pessoa maravilhosa. Talvez você não gostou da foto, mas olha, ele é um homem de Deus. Ele é uma pessoa assim, que a gente conhece, ele era assim, com a esposa muito bacana, muito carinhoso. E como eu tinha feito um propósito na terapia, eu descrevi lá várias coisas, idade, altura, cor de pele, se fosse casado, se fosse viúvo, com filhos grandes, né? Então, assim, o propósito que eu fiz batia exatamente com a forma que ele era, a forma física, né, e espiritual também. A foto é que não foi tirada direitinho. A foto que não foi tirada assim. E aí, pronto, aí deu tudo certo. Aí, através dessa nossa amiga, a gente começou a conversar e no prazo de 5 meses, nós nos vimos 2 vezes apenas. Ele veio uma vez a São Paulo, eu fui uma vez a Recife e nos casamos e estamos casados há 23 anos. 23 anos. E nesse período de casado já passaram por onde, vocês dois? Aí nós fomos do Pernambuco para Piauí. Do Piauí nós fomos para Pernambuco e de Pernambuco para o Piauí. Não, e teve Sergipe. Teve Sergipe, né? Teve Sergipe. Passamos em Sergipe também. De Pernambuco para Sergipe. Foi. A gente casou em Pernambuco, aí fomos para Sergipe, ficamos lá 7 anos. De Sergipe nós fomos para o Piauí. Aí lá ficamos 4. Depois voltamos para Pernambuco, ficamos mais 2. Aí voltamos para Piauí mais 2. Aí viemos para São Paulo. E na obra de Deus, como tem sido o trabalho na obra de Deus? Hoje Porque nós... assim, as pessoas pensam que a obra de Deus é só facilidade, mas tem também suas lutas, né? E como tem sido para vocês na obra de Deus? Olha, a gente passa por muitas lutas, mas é esperado, porque se o mestre passou, nós temos que passar também. Passamos por algumas dificuldades, algumas igrejas difíceis, mas graças a Deus... E a gente passou uma experiência muito forte em Pernambuco. E assim, então nesse episódio que aconteceu na nossa vida, na hora eu fiquei assim um pouco abalada, sabe? Eu falei, meu Deus, como é que pode? Não, peraí. Então assim, a gente não entende, tem coisas que Deus faz na vida da gente que a gente não entende. Na hora, né? Na hora, exatamente.
Mas depois eu fui reconhecer que aquilo era para mostrar para mim que eu não estava preparada como eu achava que eu estava para as lutas. Porque quando a gente conversou por telefone, a primeira vez, as 2 primeiras perguntas que ele me fez... Isso aí foi forte. Ele falou assim, oi, obreira, tudo bem com você? Ele falou, você tem filho? Não. Vem cá. Você lavar. Você sabe lavar, passar e cozinhar? Foi as 3 a primeira. primeiras palavras que eu falei para ela. Aí deu aquele nó na garganta assim, eu falei, peraí, sim, senhor, pastor, sei lavar, passar e cozinhar. Aí depois ele perguntou, se a gente tiver que voltar lá pro fim da fila, você está preparada? Eu, sim, senhor, estou preparada. Só que aí quando houve um episódio no nosso ministério aí, e aí Deus mostrou para mim que eu não estava preparada, porque sabe aquela frase que diz, a gente nada e morre na praia? Eu quase morri na praia, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia, né? Aí eu tô aqui, firme e forte na fé, é isso. E hoje vocês estão fazendo qual trabalho, França? Hoje nós fazemos o trabalho do Caleb. Do Caleb. Maravilhoso, cuidar dos idosos. E como que é o trabalho do Caleb? Olha, a gente faz muita visita, né? Em casa de repouso. Tem umas fotos aí, ó. A gente faz atendimento das pessoas da melhor idade. A gente tem estudo de livro, estudo da Bíblia. Faz trabalho de passeio com eles. Tem o Ler e Escrever. Tem vários, são 12 projetos que tem dentro do Caleb que atende todas as necessidades do Caleb, das pessoas da melhor idade. Nós vemos aí algumas fotos, olha aí. Isso aí é atendimento em casa, né? A pessoa que com problema de saúde acamada, a gente vai dar uma palavra, faz uma oração, faz uma visita. Muito bacana esse trabalho, muito interessante. O melhor lugar estar é no centro da vontade de Deus. Isso. E quando Deus vê um coração, essa disponibilidade, esse desejo de estar realmente no centro da vontade de Deus, ser servo. Sim. A gente é feliz em qualquer lugar onde Deus coloca a gente. Exatamente. Né? A felicidade ela está em obedecer a Deus. Se você obedece, Ele atende às suas necessidades. Tudo bem. E hoje vocês estão no trabalho do Caleb em Guarulhos. Nós estamos lá na Catedral de Guarulhos, na Paulo Facini 705. Se quiser nos procurar lá, estamos lá à disposição. Muito bem. A sua queridinha, Guarulhos, né? Onde você nasceu espiritualmente. Eu sou guarulhense, não ia dizer nada, mas sou guarulhense. Não só nascido, né, fisicamente, como espiritualmente. É igual a Meg, guarulhense também, chegou por Guarulhos. Cheguei por Guarulhos. É um lugar muito querido, um povo muito querido, né? Bem, então você que é de Guarulhos, quiser também ir até a nossa catedral, Avenida Paulo Facini 705, você pode ir, você pode acompanhar o trabalho do grupo do Caleb, que cuida aí das pessoas da melhor idade e um trabalho que tem dado assistência. Queria agradecer a participação, vamos fazer uma foto, a nossa foto oficial, pega a xícara, cuidado com o microfone. Todos os sábados nós conversamos com um casal de pastor e esposa, porque às vezes as pessoas olham para o pastor, para a esposa, e pensam assim, eles não têm problemas, não passaram nunca por lutas, foram sempre felizes. Que olha para o pastor, olha lá o pastor França, olha o sorriso dele, né? Olha aqui a esposa, a Wilma. Então, o pastor também tem um passado, chegou sofrendo, conheceu Jesus e a experiência que tiveram, aquela pessoa como você disse, né? Uma pessoa desprezível, de uma pessoa desprezível, Deus transformou em um homem de Deus que há anos tem trabalhado para levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Olha o que Deus faz. Fez com eles, vai fazer com você também. Vamos olhar ali na câmera 3, fazer a nossa foto oficial. Vamos lá. Muito bem, foto feita. Pastor França, Wilma, muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Foi um prazer. Deus abençoe muito mais.